É o nosso Novamente no Ar, me ajeitando aqui os últimos detalhes. Lembrando que o Novamente é um oferecimento da editora Ultimato, que ajuda a gente, mandando material, que você que está conectado aqui agora no corte que a gente faz da live para esse quadro, né, me assistindo, confira lá. O material da editora Ultimato é excelente. Aliás, o livro que nós estamos estudando, que é esse que eu vou colocar na tela agora para você, é da editora Ultimato, né? Lançamento, aliás, eu fiz questão de trazer esse livro aqui para a nossa live, para as nossas conversas. John Stott, o que Cristo pensa da igreja, tem sido a nossa conversa, né? Ultimamente, o nosso papo tem sido bem legal. Vamos dar um pulo lá no texto bíblico, porque estamos estudando o Apocalipse. Aliás, estamos estudando o livro do John Stott. A minha proposta aqui é uma leitura do livro. Eu leio o livro, faço algumas anotações e converso com você aqui, transmito para você o que eu entendi da leitura que eu fiz. Está funcionando, parece que está funcionando, então vamos seguir em frente. Vou ler para você novamente, eu faço questão de fazer isso toda a live, né? Todo o quadro, é o texto que nós estamos estudando, no caso Apocalipse 3, 7. É o texto que nos mostra a carta escrita por João, ditada por Jesus à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto que nós temos trabalhado aqui nesses últimos dias aqui da nossa live. Vamos deixar mais ou menos o texto no meio aqui, porque nós já estamos no finalmente da conversa sobre a igreja de Filadélfia. Semana passada, não, quarta-feira passada, né, a gente se perde aqui na narrativa dos dias, mas quarta-feira nós demos uma geral aqui já na parte do meio da carta e entendemos que a igreja de Filadélfia tem uma localização privilegiada para pregar o evangelho. A gente falou um pouquinho sobre a Pax Romana, sobre a própria localização da cidade e que as portas estavam abertas. Aprendemos também que Cristo, ele é a chave de Davi. Entendemos, olhando lá para Isaías 22, o que isso quer dizer. Entendemos que essa chave de Davi é uma chave de salvação. Jesus tem nas suas mãos a chave que abre a porta para a salvação para o homem. Entendemos também que essa salvação, essa porta aberta para a salvação, tem um tempo em que ela... Há um tempo em que ela não ficará mais aberta. Chegará o dia em que essa porta será fechada. É o que John Stott vai analisando do texto e trazendo para a gente, e nós entendemos isso juntos. Então falamos sobre a porta da salvação. A gente entra agora falando sobre a chave do serviço, ou a porta do serviço, digamos assim. Cristo tem a chave da porta do serviço. Numa das lives anteriores, eu conversei com você e nós pudemos entender que John Stott fala sobre duas portas. Uma que é a porta da salvação
e outra que é a porta do serviço. A porta da salvação está aberta para todo homem, mas quando a gente entra por essa porta, a gente tem que prestar um serviço para o reino. Não é? Essa é a ideia, é sair para pregar o evangelho, sair para trazer mais pessoas para dentro dessa porta da salvação. Essa é a ideia que John Stott nos apresenta. Não é? Então Cristo tem as chaves dessas portas, ele abre e só faz sentido entrar nessas portas ou entrar nessa porta de serviço se ele abriu. John Stott vai por um caminho bem interessante. Não faz sentido tentar abrir caminho sem mais nem menos, diz ele, através de portas que estão fechadas. A igreja já cometeu muitas vezes erros nesse sentido. Não devemos ter mais pressa que Deus. Lembre-se, a porta da salvação é aberta a todos. A porta do serviço é aquela que é aberta para a igreja ir pregar e trazer pessoas para o reino. Então John Stott está dizendo que quem tem a chave dessa porta de serviço para o reino é Jesus. E às vezes a porta não está aberta. Ele diz então que a igreja não pode dobrar ninguém à força. A igreja não pode violentar ninguém nesse sentido. A igreja não pode fazer como já fez tantas e tantas vezes em tantos séculos anteriores. Vamos nos lembrar que a igreja misturada com o Estado, e isso acontece a partir do ano 300, não é? Quando o imperador romano se converte ao cristianismo, e a gente não sabe muito bem se isso é verdade ou não, e ele adota o cristianismo como a religião oficial do império, e a partir desse momento, então, o cristianismo é obrigatório. Olha que loucura, gente. A igreja que era perseguida, daqui a pouco começa a perseguir. E aí são séculos de perseguição. Lembre-se das cruzadas. O Papa tinha poder junto com o rei e determinava cruzadas. Está cheio de filme, cheio de documentário no YouTube. É só você assistir, você vai ver a crueldade que a igreja fez. Ou se converte ou a gente mata. Eles faziam isso em nome de Deus. Não. A porta do serviço é aberta por Jesus. Gente, Jesus é gentil. Jesus é amoroso. Jesus é respeitoso. E se a porta não está aberta por ele, nós não podemos ter mais pressa que Deus, é o que o próprio John Stott diz. Esse mesmo princípio se aplica, diz ele, a qualquer incerteza que possamos ter sobre a vontade de Deus para o nosso futuro. Com certeza se erra mais pela pressa do que pela preguiça. Olha que conselho bonito de John Stott aqui. Os propósitos de Deus muitas vezes amadurecem de forma lenta. A gente não deve ter pressa para pregar o evangelho para quem ainda não tem a porta aberta, né? Se esse é o caso. Assim também como para uma série de coisas da nossa vida. Acabamos atropelando, né? Engolindo, exagerando na pressa de fazer a coisa. Isso não é bom, já diz John Stott. Agora, ele lembra de momentos em que isso deve acontecer. E ele cita Atos 16:9, quando os macedônios escrevem a Paulo: passe na Macedônia e nos ajude. Esse é o recado que aqueles homens mandam a Paulo, né? Muitas portas estão escancaradas, Cristo já usou a sua chave e a gente tem que entrar. Ou seja, precisamos estar comprometidos com o evangelismo. Principalmente, diz ele toma dois caminhos. Primeiro, ele fala sobre o evangelismo mundial, né? Nem todos seremos missionários, mas temos uma responsabilidade em comum de assegurar que pessoas passem por essas portas abertas, dando todo o apoio necessário a quem está pregando o evangelho. Esse comprometimento do cristão em ver o evangelho divulgado. Por isso eu acho, por exemplo, que o que nós vivemos há pouco tempo atrás, que é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, uma ação da Casa da Rocha Guarulhos em parceria com a Portas Abertas, a missão Portas Abertas, é incrível. E tem que acontecer muito e muito mais. Por quê? Se eu não estou no campo, se eu não estou no meio das pessoas que precisam, tem gente que está. Eu preciso ter comprometimento, seja em oração,
seja numa carta que eu escrevo ou e-mail, né? Fique à vontade para escolher o meio que você vai escrever, uma carta de apoio, uma mensagem de apoio, seja financeiramente. Eu preciso ter em mim o comprometimento com a divulgação do evangelho de modo global. Isso não pode passar por nós. Mas nós também precisamos pensar de maneira local, diz John Stott. A mensagem de Cristo para a igreja de Filadélfia também tem esse teor. Vocês precisam pregar o evangelho nessa região. As portas estão abertas. Não foram palavras dirigidas a um indivíduo, nem somente à liderança, nem somente ao corpo missionário da igreja, mas à igreja. Jesus mandou João anotar aquela palavra para a igreja. Não se trata de um trabalho exclusivo de ninguém, de pastores, nem da liderança, nem de algum grupo específico, mas da igreja. A gente precisa pregar o evangelho, não é? Essa é uma incumbência nossa, que recai sobre nós, que recaiu sobre a igreja em Filadélfia, que recai sobre nós, que precisa virar a verdade. Quanto que a nossa comunidade é relevante no seu entorno? Quanto que a gente consegue atrair pessoas do entorno? Desafio para a Casa da Rocha Guarulhos. Desafio. Estamos ali num lugar mais central da cidade e ainda temos pouco contato com aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos melhorar isso. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Bem, aí John Stott vai por um caminho que é o versículo 11, isso eu preciso colocar na tela para a gente ler junto direitinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, olha. Veja só o que diz o versículo 11, tá aqui, deixa eu colocar na sua tela, olha só. Diz assim: venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, John Stott segue por um caminho. Analisando, melhor dizendo, o texto, ele segue pelo seguinte caminho. As admoestações que Jesus faz são seguidas de promessas. Aí está aqui no versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali, jamais sairá. O que é isso? Bom, John Stott diz que Jesus deseja que os cristãos em Filadélfia permaneçam firmes e sigam em frente, que nenhum inimigo roube a recompensa que espera por eles, se eles forem firmes. E Jesus diz que se eles forem resistentes, apesar das dificuldades anunciarem o evangelho, eles estão se tornando colunas no reino de Deus. Assim também no reino futuro. Vamos nos lembrar de um ponto importante aqui. Qual é a característica geográfica dessa região, gente? Terremotos, lembra? Nós já falamos sobre isso. Terremotos que, inclusive, um deles, no ano 17 a.C., destruiu a cidade inteira. E com esse terremoto foram embora todas as edificações, inclusive os templos pagãos. No meio do terremoto, os templos pagãos caíram. Qual era a característica dos templos daquela época? Colunas, arquitetura romana, arquitetura grega, colunas. Deu um terremoto, caiu tudo. A igreja em Filadélfia está passando por um terremoto, que é a perseguição. E, de forma metafórica, Jesus diz para eles, é assim que vocês permanecerão como colunas do reino. Vocês permanecerão firmes, ou permanecendo firmes, esse terremoto de perseguição que vocês estão vivendo não vai destruir vocês. Não vai destruir o templo, ou seja, vocês mesmos, né? Lembrando que nós somos o templo do Espírito. Então é uma analogia que Jesus faz. Ele olha para os templos pagãos que... Deixa eu ver que oração, está cedo ainda. Templos pagãos que caíram com os terremotos e diz, olha, permaneçam firmes, vocês não vão cair. E aí ele diz o seguinte, no versículo 12, na sequência, escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, escreverei nele o nome do meu Deus, de novo, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei o meu novo
nome. O que é isso aqui? John Stott diz que Jesus vai registrar essa coluna que são os próprios membros e participantes da igreja ali em Filadélfia firmes, eles vão ser registrados na eternidade. É uma conversa meio difícil de nós compreendermos, eu confesso isso, mas essa é a interpretação que John Stott dá. Vou ler aqui, ó. Se arriscarmos os nossos nomes por Cristo neste mundo, então na eternidade, em nossa coluna, estarão 3 nomes. O nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o nome do próprio Cristo. Não é? Ou seja, haverá uma identificação que acontecerá com todos que forem fiéis, tanto os irmãos lá em Filadélfia, quanto qualquer um daqueles que permanecerem firmes, seguindo o Evangelho de Cristo e anunciando o Evangelho diante das portas abertas. Tá bom, gente? É isso aí. Esse foi mais um Novamente, aqui na nossa live, o Cotidianamente. Espero que tenha sido bem legal para você. Para mim foi bacana demais. Bora lá!